Minha rapaziada, o vídeo não tá com saturação alta, não, assim, essa vermelhidão tem explicação. Dia inteiro na praia, o sol no Rio de Janeiro, a gente sabe que é um sol, ele é feroz, então no final das contas, pelo menos nesses próximos dias, vocês vão me ver um pouquinho mais saturado, né? Podemos dizer assim, um pouquinho mais vermelho. Mas enfim, começando a semana, uma semana importante para o Atlético de decisão na Copa do Brasil, uma semana importante para o Atlético de decisão no Campeonato Paranaense. E desejar uma ótima semana para todos, né? E espero que o Furacão continue entregando boas atuações, como foi esse confronto contra a equipe do Azures, que permitiu que o Atlético se classificasse para a semifinal do Campeonato Paranaense e o rival da instituição, não conseguiu o mesmo feito. Curitiba está eliminado mais uma vez do Campeonato Paranaense, mais uma vez não enfrenta o Atlético nessas fases finais da competição e cada vez fica mais claro que o Campeonato Paranaense é o campeonato de um grande time só. Eu acho que a gente precisa destacar o Campeonato Paranaense no sentido de novos projetos aparecendo e tentando se estabelecer, tentando se solidificar o mais rápido possível. Mas, historicamente, o futebol paranaense ele conseguiu se afirmar com três grandes times: Atlético, Curitiba e Paraná. Hoje, só existe o Atlético. Hoje é um campeonato que a gente fala muito pouco sobre rivalidade. Hoje é um campeonato que a história é muito pouco contada pelo seu principal jogo. O Atletiba acabou sendo apenas um jogo da primeira fase do campeonato, como foi tantos outros do Atlético e tantos outros do Curitiba. Óbvio que quando o jogo acontece existe toda uma expectativa, óbvio que quando o jogo acontece existe toda uma mobilização, porque a rivalidade ela ainda está muito presente, mas cada vez menos a gente vê o clássico norteando o campeonato. Cada vez menos a gente vê o clássico influenciando, condicionando o campeonato. O clássico virou apenas mais um detalhe. O clássico virou apenas mais um atrativo. Mas não o grande atrativo, como todo mundo imagina quando começa o campeonato estadual. Então, assim, eu não tô aqui para tirar sarro do rival. Meu papel aqui não é esse. Mas o meu papel é mostrar como o campeonato ele muda totalmente de cara quando a gente não tem um Atletiba no topo da competição. E constantemente a gente não tem um Atletiba no topo da competição. E muito mais graças ao rival do que o Atlético. O Atlético tá esperando o rival. O Atlético tá esperando o Atletiba. O Atlético tá esperando um grande jogo para mobilizar a Curitiba, para mobilizar o estado como um todo. Só que o Atlético ele vai para a festa sozinho. Sozinho não, vai para a festa com um belo projeto do Maringá. Porque, mais uma vez, o rival é incapaz de estar presente no momento mais decisivo. E assim, se a gente voltar e lembrar o que foi o Atletiba, ou o que estava sendo o Atletiba antes daquele chuvaral todo acontecer, e você pensar no que foi Atlético e Maringá, é muito doido. Porque Atlético e Maringá, mesmo na primeira fase, foi um jogo muito melhor. Foi um jogo de mais gols, foi um jogo muito mais bem jogado. Então, quando a gente fala do clássico, até em questões futebolísticas, não é o jogo que mais entrega. Não é o jogo que mais entrega equilíbrio, não é o jogo que mais entrega diversão de ser um jogo bem jogado. É sempre um jogo muito pegado. É sempre um jogo, em muitos momentos pautado por erros de arbitragem. Então existe claramente um esvaziamento do clássico. Eu não vou comprar esse discurso que o Curitiba não é rival. É rival sim. É rival sim. Mas rivalidade ela precisa estar presente. E é uma rivalidade que esse ano, graças à incompetência do Atlético no ano passado, vai estar mais presente com 2 confrontos no Campeonato Brasileiro, mas em condições normais, seria mais um ano que a gente só teria um clássico. O que está virando rotina, e volto a dizer, graças ao rival. Eu não vou estar aqui ao longo da semana pensando no Ronier, pensando no Rafinha, pensando no De La Torre, pensando no Josué. Eu vou estar aqui pensando
Negueba, eu vou estar aqui pensando no Matheus Moraes, eu vou estar aqui pensando no Zé Vitor. Olha que doideira isso, cara. Olha que doideira. E para um roteiro natural do Atlético na competição, pegar times que vão estar na Série B, na teoria seria o melhor caminho possível para o Atlético ir se testando, para o Atlético ir se preparando. E o Atlético, dependendo do que for acontecer com o Operário, ele vai sair só com 2 confrontos contra times da Série B. E mesmo que pegue o Operário na decisão, né? Já que agora a gente enfrenta o Maringá. Era um campeonato que a gente poderia sair muito mais testado. E no final das contas, esses testes eu não sei nem se fazem falta. Porque hoje eu não consigo dizer para você, o Maringá vai trazer menos ou mais dificuldades do que o Coritiba. O atual Coritiba. Que, mas é desorganizado, tricô, mas mesmo assim a diferença de investimento é colossal. O Atlético agora tem uma responsabilidade gigante. Eu acho que isso que a gente não pode deixar de falar. O Atlético agora tem uma responsabilidade muitíssimo grande. Uma responsabilidade no sentido de um campeonato de um grande só. Beleza? Isso é ótimo, falar, tirar onda, brincar com os amigos rivais. Mas no final das contas, isso é quase que uma obrigação. O Atlético precisa ser campeão paranaense. E não que mude a temporada, não que o Atlético entre diferente na temporada a partir do título paranaense. Mas é o mínimo. No final das contas, é o mínimo. E cada vez mais essa responsabilidade cai nas costas do Atlético. O Atlético vem até sabendo administrar. Já teve final contra o Cascavel, já tiveram outras decisões. Mas, assim, contra qualquer clube do futebol paranaense hoje, que o Atlético entre no momento decisivo, a gente precisa ser campeão. E para ser campeão, a gente vai ter um confronto dificílimo contra o Maringá na semifinal. Um confronto que, taticamente, eu acho que vai ser muito interessante de acompanhar. Um confronto que, taticamente, vai exigir muito do Atlético. E a gente estava falando de um Atlético chegar mais preparado, a gente precisava dessa alta exigência para a gente ver esse clube chegando nas melhores condições possíveis numa Série B. Se a gente pegar, por exemplo, agora Maringá e Operário, a gente vai ser bem desafiado. E o Atlético vai ter que se provar. O Atlético vai ter que se bancar. O Atlético vai ter que se justificar. E eu espero que essa capacidade do Atlético de se posicionar como o maior e melhor time do futebol paranaense venha ao natural, num processo de evolução que o time do técnico Maurício Barbieri ele vem demonstrando. Acho que o Atlético vem evoluindo. Mas agora vai precisar aumentar o sarrafo. A gente vinha falando, né? O Atlético precisa demonstrar evolução, o Atlético precisa convencer. Convencimento nesse momento é ser campeão. Chegar na Série B, chegar contra o Paysandu, campeão paranaense. E com confiança, com moral, com mais alternativas táticas, executando o que se propõe a fazer da melhor maneira possível. É essa a grande missão que a gente tem agora. Lembrando, só os 4 do Campeonato Paranaense se classificam para a próxima Copa do Brasil. Acho que vai ter gente que vai ficar de fora.